14ª Sessão Ordinária. Câmara Municipal de Maracaí, 6 de outubro de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores. Aguinaldo de Oliveira Cruz. Alfredo Júlio Belal. Presente. Antônio Reginaldo Faria. Presente. Aparecido Veloso da Silva. Presente. Edivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Fabiano Martins da Silveira. Presente. João Batista de Paiva Matos. Presente. Paulo Eduardo da Silva. Presente. Vanderlei Simeão. Presente. Havendo o número legal, convido a todos a se levantarem. Sobre a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro aberta essa sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do texto da emenda da ata da sessão anterior. Emenda da ata da sessão anterior. Ato da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 15 de março de 2015. Emenda da ata da sessão anterior. Ato da 14ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 28 de setembro de 2015. Emenda da ata da sessão anterior. Ato da 15ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 28 de setembro de 2015. Está em apreciação dos senhores vereadores a emenda da ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 15 de setembro de 2015. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores que for favorável permanecer sentados, contrário que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Está em apreciação dos senhores vereadores a emenda da ata da 14ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 28 de setembro de 2015. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores que for favorável permanecer sentados, contrário que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Está em apreciação dos senhores vereadores a emenda da ata da 15ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 28 de setembro. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecer sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos papéis do expediente. Papéis para expediente. Ofício Gabinete número 399/2015, Maracaí, SP 5 de outubro de 2015. Assunto: Projeto de Lei número 024/2015. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente o válido do presente para requerer a retirada do projeto de lei número 024/2015, que dispõe sobre e altera dispositivo da Lei Municipal número 1880/2013, de 20 de março de 2013, e da outras providências, para alteração da referida proposição e posteriormente encaminhado para apreciação dos nobres pares. Sem mais para o momento, despeço-me renovando os votos de estima e apreço. Eduardo Corrêa Sotano, prefeito municipal, ao senhor Edivaldo Rodrigues da Silva, presidente da Câmara Municipal, Avenida José Bonifácio, número 517, Maracaí, SP. Projeto de Lei número 026/2015, de 28 de setembro de 2015. Dispõe sobre: reformula o Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Projeto de Lei número 027/2015, de 30 de setembro de 2015. Dispõe sobre: estima a receita e fixa a despesa do município de Maracaí para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Projeto de Lei número 028/2015, de 2 de outubro de 2015. Dispõe sobre: altera o dispositivo da Lei Municipal número 1880/2013, de 20 de março de 2013, e da outras providências. Projeto de Lei número 011/2015, de 23 de setembro de 2015. Declara de utilidade pública a Associação Maracaense de Apoio aos Animais, AMA. Projeto de Lei número 012/2015, de 24 de setembro de 2015. Dispõe sobre
obrigatoriedade da instalação de sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas internas e externas das agências dos Correios e instituições bancárias e financeiras que possuem agências ou postos de atendimento localizados no município de Maracaí, /SP, e da outras providências. Requerimentos. Requerimento número 083/2015. Requeiro o mês do ouvido plenário na forma regimental, após a aprovação do mês seja enviado ao excelentíssimo senhor Eduardo Corrêa Sotano, prefeito municipal, para que informe esta edilidade a respeito da implantação de redutores de velocidade lombadas nas ruas da nossa cidade. 1. Se há estudo para a implantação de redutores de velocidade nas ruas da nossa cidade. 2. Se existe, quais são os pontos que vão ser implantados, as lombadas, e qual o prazo para iniciar das implantações. Sala das sessões, 23 de setembro de 2015, Paulo Eduardo da Silva, vereador. Requerimento número 084/2015. Requeremos a mesa do ouvido plenário na forma regimental, após a aprovação do mês seja enviado ao excelentíssimo senhor Eduardo Corrêa Sotano, prefeito municipal, para que nos informe acerca do ITR, Imposto Territorial Rural. 1. Existe convênio entre a Prefeitura Municipal de Maracaí e o Governo Federal, disciplinando a cobrança de destinação desse imposto? 2. Se sim, remeter cópia. 3. Quais foram os valores da terra anual no município cobrado nos anos de 2013, 2014 e 2015? 4. Quais são os valores arrecadados anualmente pela Fazenda Pública Municipal nos anos de 2013, 2014 e 2015? 5. Quais são os critérios de reajuste adotados para este imposto? 6. Remeter cópia dos atos que disciplinam os valores cobrados pela terra anual. Sala das sessões, 23 de setembro de 2015, Paulo Eduardo da Silva, vereador, João Batista de Paiva Matos, vereador, Aguinaldo de Oliveira Cruz, vereador. Moção de congratulação número 010/2015, de 25 de setembro de 2015. Congratula os soldados da Polícia Militar Andrade, Martiliane e Patrícia, do 11º Batalhão da Polícia Militar, 1ª Companhia, São Paulo, capital, pelo brilhante trabalho desempenhado em prol dos vereadores e servidores desta Câmara Municipal de Maracaí, do Estado de São Paulo, bem como dos demais envolvidos no acidente de trânsito sem vítimas ocorrido no dia 25 de setembro de 2015, na cidade de São Paulo. Indicações. Indicação 109/2015. Indica o excelentíssimo senhor Eduardo Corrêa Sotano, prefeito municipal, para que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, estudos necessários com a finalidade de construir obstáculos redutores de velocidade na Avenida Pedro Manzoni. Sala das sessões, 23 de setembro, Paulo Eduardo da Silva, vereador. Indicação número 110/2015. Indica o excelentíssimo senhor Eduardo Corrêa Sotano, prefeito municipal, para que determine ao setor competente da municipalidade a realização e fiscalização periódica acerca da limpeza de quintais por parte dos moradores. Sala das sessões, 23 de setembro de 2015, Paulo Eduardo da Silva, vereador. Indicação 111/2015. Indica o excelentíssimo senhor Eduardo Corrêa Sotano, prefeito municipal, para que viabilize junto ao setor competente da administração municipal a realização de melhorias de empedramento e compactação do solo das estradas municipais, trecho compreendendo do Jardim Santa Olga até a rodovia Raposo Tavares, Vila Santa Terezinha, saída para o bairro da Pitangueira, Estado do Enédio, Paz dos Santos até a rodovia Raposo Tavares e ruas do loteamento Chácaras, Geraldo Souza. Sala das sessões, 23 de setembro de 2015, Paulo Eduardo da Silva, vereador. Indicação número 112/2015. Indica excelentíssimo senhor prefeito municipal para que sistematize junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços a operação tapa-buracos e construção de sarjetões para escoamento de água na Avenida José Carlos Bem, em frente à Igreja Católica do Jardim Santa Olga, bem como na Rua Antônio A. Freitas, com a Avenida José Carlos Meias. Sala das sessões, 1º de outubro de 2015, Fabiano Martins de Silveira, vereador. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que estude a viabilidade e a elaboração do projeto de lei beneficiando os servidores públicos municipais que estudam, no sentido de dispensarem os mesmos no dia de prova, 2 horas antes do final do seu expediente, para aprimorar o estudo para a realização da respectiva prova.
Sala das Sessões, 1º de outubro de 2015, Aparecido Veloso da Silva, vereador. Indicação 114/2015. Indica, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que viabilize estudos no sentido da elaboração do projeto de lei criando normas para a concessão do bônus por resultado ao servidor público municipal. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2015, Antônio Reginaldo Faria, vereador. Indicação número 115/2015. Indica, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços a condição de quebra-molas padronizado, bem como a instalação de pó de iluminação na rua Santa Rita, altura número 103. Sala das Sessões, 1 de outubro de 2015, Antônio Reginaldo Faria, vereador. Ofício número 037/2015. Maracaí, SP, 20 de agosto de 2015. Prezados senhores, através do presente estamos encaminhando o balancete de receita e despesas do mês de julho de 2015, sendo que tínhamos para o momento, antecipo o agradecimento, atenciosamente, Cláudio Leide Almeida, contador, Éder Miranda, chefe de divisão contábil, ao senhor Edivaldo Rodrigues da Silva, presidente da Câmara Municipal, Maracaí, SP. Ofício número 038/2015, Maracaí, SP, 18 de setembro de 2015, prezado senhor, através do presente estamos encaminhando o balancete de receitas e despesas do mês de agosto de 2015, sendo que tínhamos, para o momento, antecipo o agradecimento. Atenciosamente, Cláudio Leide Almeida, contador, Éder Miranda de Lima, analista contábil. Ao senhor Edivaldo Henrique Rodrigues, presidente da Câmara Municipal Maracaí, São Paulo. Senhor presidente, sou esse papel para o expediente. Está em apreciação dos senhores vereadores o requerimento número 083 de 2015, de autoria do vereador Paulo Eduardo da Silva. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a toda a população presente, aos meus amigos da AMA, ao Neto, a todos os internautas, meu boa noite. Esse requerimento, senhor presidente, eu estou pedindo para o chefe do executivo, senhor prefeito municipal, para que ele viabilize estudos no sentido de ver os pontos estratégicos para a implantação dos redutores de velocidade. A gente sabe que a gente tem algumas descidas aqui em Maracaí com bastante inclinação, e isso provoca que algumas pessoas acabam aumentando a sua velocidade, seja ao dirigir seu veículo, sua moto, e isso acaba sendo propício para acontecer alguns acidentes. Então, esse requerimento vem para pedir, em virtude de muitas reclamações dos vereadores, dos próprios vereadores daqui da casa que tem pedido, e da população também, que tem pedido esses redutores de velocidade nessas ruas com maior declividade, vamos colocar assim, para que se evite acidente, porque a gente é uma cidade pequena, uma cidade pacata, as crianças acabam brincando nas ruas, de jogar bola, de bete e tudo mais, e pode provocar acidentes, inclusive até nos idosos também, que tem mais dificuldade para andar e tudo mais. Talvez, para quem tem o veículo, não seja interessante os redutores de velocidade, mas para a grande maioria da população é importante isso, porque previne. Então, como a gente tem que pensar coletivamente, e não só no nosso umbigo, ou em nós individualmente, mas sim na coletividade e no bem comum, eu acredito que esses redutores sejam importantes. Então, a gente está pedindo para a Prefeitura, nesse sentido, para disponibilizar estudos nessas ruas que precisam e a implantação desses redutores de velocidade, dessas zombadas, como se conhece. Então, esse requerimento vem nesse sentido, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em apreciação dos seus vereadores o requerimento número 083 de 2015. Vamos ouvir o vereador Fabiano Martins. Senhor presidente, boa noite. Demais companheiros aqui presentes, as assistentes, o pessoal aqui presente, pessoal, especialmente o pessoal da AMA, né, que está aqui hoje, e aos internautas, né, que estão nos assistindo, nos acompanhando de casa ou do trabalho. Paulinho, eu queria aproveitar esse requerimento e gostaria, inclusive, de assinar junto contigo, se você permitir. Parece uma coisa boba a princípio, mas você fez uma explicação muito boa sobre a importância dos redutores. E é constante o pedido de moradores que vêm até a gente, principalmente os vereadores, por entender que a gente tem esse dever de cobrar, da cobrança, e pedir isso, que para muitas pessoas parece insignificante, mas como o Paulinho disse, em um local, por exemplo, perto de uma praça, de um parquinho, onde tem crianças que brincam, onde os pais levam, né, os seus filhos para poder brincar, isso é muito importante, porque infelizmente as pessoas não têm consciência do perigo que é um veículo em alta velocidade, onde se tem uma criança brincando, né? E, inclusive, vereador Paulinho, eu fiz eu, assim como todos os vereadores, acredito, fez indicações pedindo quebra-molas, redutor de velocidade na cidade. Então é um assunto que de fato tem a sua importância. Então eu gostaria de assinar junto esse requerimento para que a gente pudesse engrossar aí essa cobrança. Obrigado. Continue em apreciação dos seus vereadores o requerimento número 083 de 2015. Vamos ouvir o vereador Aparecido Veloso. Senhor presidente, não é vereador, mas assistente, é muito importante um requerimento desse. Eu estou cansado de fazer esse requerimento aí, nenhum atendido. Então, eu sou favorável, mas não assino não, porque eu acho que é fazer papel de bobo. Porque quando esse requerimento já foi pedido para respeito nesse sentido aqui, você pega o Monumbi aqui, o cara desce a 130 por hora lá em cima, foi pedido, implorado, ninguém fez nada. Se nenhuma placa lá no necrotério não colocaram, nenhuma placa lá embaixo, eu vou ficar pedindo, perder tempo, gastar papel, isso é perder tempo. Então, da minha parte, eu sou favorável, para falar a verdade, sou até contra isso aí, porque é fazer papel de bobo. Porque não se faz nada mesmo. Pelo menos eu, só se há outros vereadores aqui, conseguiu alguma coisa, porque eu não consegui. Eu acho que todo mundo que deve saber isso aí. Então, eu não vou fazer papel de bobo, não, que a indicação, requerimento, isso não é garantia que faz. Porque se fosse garantia, tá, Paulo, desculpa da sinceridade, que comigo eu não tento fazer média com ninguém, eu não puxo saco de ninguém, e eu aprendi a fazer isso aí. Então, não está sendo feito, então eu quero que vocês tenham, quem tem um pouquinho que faz caminhada, tá? Nenhuma placa que eu pedi para pôr em frente do necrotério que custa R$30 não colocaram, porque ali o que é coisa mais pior que isso aí, chega o cara, morre uma pessoa lá, os caras encostam o carro lá, aí o cara tem que estar correndo atrás lá, para onde é que o cara está, para poder a funerária lá embaixo, lá, também a ambulância encosta, só que um monte de carro lá, você vai falar, o cara xinga, você fala, cadê a placa? Então, para mim, você vê que eu não faço indicação no requerimento enquanto não se for feito isso aí, já que já tem contenção de despesa. Então, que se faça. Então, o meu pensamento é esse, já bem claro, eu falo aquilo com transparência, o que está acontecendo. Então, isso aí, negócio de pedir esses quebra-mola, lombada, isso aí já virou até uma rotina e não se faz nada. Então, se faz para algum pedir outro alguém, pelo menos o meu não é. Então, eu não vou assinar junto e não vou fazer papel de bobo. Então, essas são as minhas colocações. Continue em apreciação dos seus vereadores do requerimento número 083 de 2015. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à permanência centrada, os contrários que se levantem. Aprovado no número de votos. Está em apreciação dos seus vereadores o requerimento número 084 de 2015, de autoria dos vereadores Paulo Eduardo da Silva, João Batista de Paiva Matos e Agnaldo de Oliveira Cruz. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Senhor presidente, senhor vereador Aparecido Veloso, concordo com tudo que o senhor disse, mas a gente tem que cobrar, pelo menos para quando a gente passar na casa das pessoas, a gente apresentar assim, ó, eu fiz o meu papel. Quem não fez, responde nas urnas por não ter feito, né? E aí a população vai julgar, né? Eu acho nesse sentido. Mas o senhor tem razão, porque a gente não é tonta aqui, quando a gente pede, é porque a gente está ouvindo a população.
Ó, chega um momento que você tem que deixar claro para a população também que outra coisa, você conhece o eleitorado seu como eu conheço o meu, tá? Então acho que todo mundo, as pessoas cobram, é só você sair onde é que você estiver, tem que falar, então eu tenho que ser transparente naquilo que eu faço, e eu não tenho que pegar e, porque não vou cobrar, se nem os que já foi feito, mais de 200 aí não foi feito nada, pelo menos que eu pedi não foi. Então só isso que eu queria dizer, agora não sei dos seus. Então, mas eu quero dedicar o tempo a respeito desse requerimento que eu acho muito importante. Depois eu gostaria que o João e o Aguinaldo se manifestassem também, o Deco, como agricultor. Esse requerimento trata a respeito do ITR. O ITR é o Imposto da Terra. Até então, esse imposto vinha se cobrando, acho que em torno de R$ 7.000 por hectare, por alqueiro. E desse ano para cá, foi cobrado, teve um aumento de 300%. E de 7 mil passou para 21, 24 mil, se não me engano, o valor do imposto. E eu fui procurar saber o que está acontecendo, quem que reajustou a base de cálculo. A base de cálculo, o que foi e aonde foi reajustado isso e quem foi responsável. Eu tive a informação que é uma comissão da CAT que avalia isso. Só que eu estou pedindo os documentos para o Executivo para saber se foi a CAT, que critério eles usaram. E nós temos que discutir com a CAT sobre isso. Porque de um ano para o outro subir tanto, eu sei que a base de cálculo era usada o ITBI. Agora passou-se com a instrução normativa da Receita Federal, passou-se a aplicar como base de cálculo uma comissão que a CAT tem, com base em inúmeros critérios. Só que eu gostaria de salientar, vereador Fabiano, que o seguinte, que critérios que a CAT usou para reajustar tão grande e no momento tão difícil que a gente passa. Então, a gente está indo contra. A gente está indo contra, porque a gente tem que dar condições do agricultor crescer. A gente tem que dar condições do agricultor produzir mais e, com isso, aumentar a produtividade e ajudar o nosso Brasil a sair do buraco onde ele está. Né? Então, eu gostaria de entender o que foi que essa comissão da CAT, quais são os critérios e o que eles usaram para aumentar o imposto tão grande assim para os agricultores. Que o imposto tão importante. E a base da nossa... Maracaí está fundado em 2 setores. Primeiro é a agricultura, depois o comércio. Então, eu gostaria de entender tirando as estradas que estão precárias, estradas rurais que os agricultores nem isso têm, mas o foco do requerimento é a questão do imposto territorial rural. Então, eu gostaria de entender que critérios foi isso que a CAT usou para reajustar esse imposto e qual foi a normativa do município para aceitar isso. Então, a gente precisa entender tudo isso, pegar essas documentações, ir lá na CAT, chamar, acho que é o Cristiano, que é o responsável ainda pela CAT, a linha CIS, chamar o Cristiano, conversar com ele e entender. Porque eu acredito que possa ainda ser reavaliada essa questão. É um valor muito grande, 300% de um ano para o outro. É um valor muito grande. Né? É um valor muito grande. Volto a dizer, de 7 mil para 21 a 24 mil, o valor da terra boa, né, que se chama, que tem vários parâmetros, e um dos parâmetros é a terra boa. Para 21 mil, 24 mil reais, é muito grande. O salto, a diferença é muito grande, então nós precisamos entender. E para entender, a gente precisa, para ser justo com ambos os lados, a gente precisa dos documentos aqui, das instruções, da legislação. 7 minutos. Precisamos das legislações, tudo, para que a gente possa ir lá e discutir e brigar com a CAT para ver o que está acontecendo. Não é, vereador Aguinaldo? Sua família também é agricultora, sabe do que passa e do que está passando. E isso influencia na questão da venda. Às vezes o agricultor quer vender ou quer comprar o alqueiro, isso influencia também aqui na venda, influencia toda a agricultura. Então, lembrando, a base de Maracaí, a base é a agricultura. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Muito obrigado. Continue a apreciação dos seus vereadores, o requerimento no 084/2015. Vamos ouvir o vereador Aguinaldo de Oliveira Cruz.
Senhor presidente, a motivação desse... Também agradecer a presença das meninas da AMA aqui. Boa noite a todos, o Zé, o Ted. Tá? Boa noite a todos e bem-vindo à sessão. A motivação desse requerimento, porque o primeiro que a gente foi abordado foi por muitos agricultores, inclusive da minha família mesmo. E alguns conhecidos, o qual, João, causou, tá, uma insegurança muito grande. Tá, porque é um valor que realmente aumenta muito. E a motivação, porque eu particularmente fiquei sem respostas. Porque eu não sabia qual que foi o princípio de se tomar uma atitude dessa. E se tem decreto já oficializado, se já tem decreto sancionando o aumento desses valores, qual causou, né, uma insegurança muito grande para os agricultores. Por quê? Primeiro motivo, a realidade, né, do nosso país hoje é uma realidade triste. Não só para a agricultura, mas para todos os segmentos. Só que a agricultura com ressalva, como o Paulinho bem disse. Tá? O tanto que eles trabalham, as dificuldades que têm, e agora, principalmente, o que eu vejo todo mundo falar, que não é minha praia, mas eu vejo meu pai muito falar sobre isso, meus irmãos, e acredito que também tem a mesma sensação. Essa aumenta de dólar, o aumento de dólar, os insumos que são muito caros. Então, tudo isso, né, dificulta muito mesmo o trabalho do produtor. O escoamento de safra, os impostos que já vêm lá de cima, que já não são fáceis, a história de pedágios e agora mais esse imposto para o agricultor pagar. Exatamente. Tá? E o que, né, comanda a nossa economia, em sua maioria das vezes a gente sabe que é baseado na agricultura, o Belal também sabe disso. Então o Paulinho e o João, a gente sentou para conversar, discutiu até por telefone sobre a motivação desse requerimento. E o que é importante, a gente, realmente, você falou muito bem, chamar o Cristiano Geller para vir para cá, para nos dar um retorno. Acho que isso para a gente entender até melhor sobre esse assunto, tá? Porque é uma coisa que realmente traz, já nas dificuldades que tem, ainda vai piorar muito mais ainda. E a gente pede essas informações para o executivo, porque ele é o chefe do nosso município, tá? E o que a gente espera também, o compromisso dele, tá, de estar amparando também os trabalhadores, né, rurais nessas situações. Como o Paulinho falou, as estradas rurais hoje já estão difíceis, né? Não tem como muitos reclamando sobre a questão do empedramento. Preço dos produtos colhe-se bem, hora de vender lá embaixo. Então, são inúmeras as dificuldades, então a gente gostaria de dar uma resposta para eles, porque a gente ficou de mãos atadas, e de todos nós, a gente podia estar assinando também, Paulinho, esse requerimento em conjunto, todos os 9 vereadores, vamos motivar essa discussão, chamar quem é responsável pelo município nessa articulação, porque o imposto também você não pode criar ele, aumentar de uma hora para outra sem discutir com a sociedade. E isso a gente não pode estar aceitando, principalmente aquelas questões que são os envolvidos. Tá? A pessoa vai pegar de surpresa na hora de recolher uma guia, como você falou, olha o valor que foi aumentado. Então vamos nos unir nessa questão, que eu acho que a gente vai estar fazendo um bom trabalho e as pessoas realmente precisam desse amparo nosso, dessa Casa de Leis. Muito obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores, o requerimento número 084/2015. Vamos ouvir o vereador João Paiva Matos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais assistentes, os internautas também que estão ligados nos assistindo. É de conhecimento dessa Casa de Lei, de nós vereadores, que o município, o país, o Estado passam por um momento delicado. E o cidadão não deixa de passar também por esse momento delicado. De alta de tudo quanto é coisa, e o salário, vamos dizer assim, o que se ganha, fica na mesma coisa, e se sobe os impostos, se sobem tudo. O que está acontecendo? Nós moramos num município eminentemente agrícola. Todo mundo tem um sitinho, todo mundo tem uma fazenda, todo mundo tem uma propriedade. Essa propriedade, que era usado como base de cálculo R$7.000 por alqueire,
para se cobrar o imposto, foi mudado para R$24.000, sem o conhecimento, quero que todos saibam, sem o consentimento e sem o conhecimento dessa Casa de Leis. Não veio nada para cá, não veio um ofício, não veio nada. As pessoas estão recebendo o imposto a ser pago com um aumento exorbitante de 300%, e que nós, vereadores dessa casa, não temos culpa. Não temos culpa. Foi uma atitude que veio de gabinete e que nós estamos agora, através desse requerimento, cobrando do seu prefeito, cobrando dele uma resposta para que nós que mexemos com o povo, para nós poder falar o que está acontecendo, explicar para a população o que está acontecendo, porque senão está todo mundo pensando que foi os vereadores que usaram isso aí. Não é só para pagar o ITBR que esse imposto vai encarecer. O pior de tudo isso aí é que quando a pessoa, e quem sabe entende um pouco, o Deco, o Fabiano que mexe nessa área, o próprio Bira que também tem propriedade rural, sabe que quando fosse vender uma terra desta, a base de cálculo vai subir 300% para o cara fazer uma escritura. Então, é uma coisa exorbitante. O que nós precisamos fazer? Analisar os outros municípios circunvizinhos e ver qual é a base que eles estão adotando para a gente poder fazer um apelo ao prefeito, pedir para que se abaixe um pouco isso aí. Porque do jeito que está, ninguém vai aguentar pagar os seus impostos. Muito obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do requerimento número 084/2015. Vamos ouvir o vereador Fabiano Martins. Mais uma vez, boa noite. Quero falar sobre esse requerimento e eu queria, inclusive, Paulinho, mais uma vez, o Paulinho, o Aguinaldo e o João, que são os autores. O Aguinaldo já deu a sugestão de que todos os vereadores assinassem junto esse requerimento, João. Por quê? Porque, na verdade, nós também não temos certeza e confiança plena do que realmente aconteceu. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque o Paulinho falou valor de hectare, o João Paiva falou valor de alqueire. Eu acho que é alqueire também. Mas, enfim, o fato é que, até onde eu entendo desse imposto, João, e todos aqui presentes, esse é um imposto que ele é de nível federal e estadual. E o nosso município arrecadava, o produtor rural, ele pagava em cima do valor do ITBI. Não tinha uma tabela específica para esse imposto rural. O Deco é agricultor e sabe disso. O que vai acontecer esse ano? Até onde eu tenho informação. Pode ser que eu esteja enganado em alguma das coisas que eu venho a falar aqui. Mas até onde eu tenho conhecimento, estava explicando para o vereador aqui agora, o agricultor ele está livre para recolher sobre o mesmo cálculo que era feito antes, o valor do ITBI. Porém, existe uma instrução que foi feita para a CAT, né, regional, que é de Assis, onde foi citado o nome do Cristiano Geller, instruindo que seja recolhido a partir do ano de 2015, que vai valer aí para o ano que vem, sobre essa nova tabela de cálculo. O que pode acontecer? Se o agricultor ele resolver pagar pelo ITBI, que é o valor que ele sempre pagava, certo? Ele vai pagar, ele vai lá, vai recolher, tudo bem. Pode acontecer de vir a Receita Federal cruzar as informações e ver que ele recolheu com a base de cálculo menor. É isso que pode acontecer, entendeu? Então, por isso, eu acho importante nós trazermos alguém aqui, e aí o requerimento é de grande valia, vereador, a gente trazer aqui e conseguir ver. Tem como nós, vereadores, junto com o prefeito, intervir
e buscar ajuda, quem sabe até mesmo no Estado, porque isso, se veio pela CAT, isso vale para todas as cidades da região, como o vereador João Paiva acabou de falar. Então, eu acho muito importante, nesse momento, nós unirmos essas forças. Até onde eu sei, não existe decreto nenhum por parte do prefeito. Até onde eu sei. Porque se existir, porque um monte de coisa manda para cá para a gente votar. E eu acredito que ele não faria isso. Mas não põe minha mão no fogo por ninguém. Então, aí entra o requerimento e eu acho que é muito importante nós cobrarmos. Obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do requerimento número 084/2015. Vamos ouvir o vereador Antônio Reginaldo Faria. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes aqui, o pessoal da AMA. Uma causa nobre estão aqui presentes hoje. Prazer, que volte sempre, estejam sempre presentes. Paulinho, Aguinaldo, Deco, eu gostaria de parabenizar, acho que a melhor fala foi a do Fabiano, junto com a do Paulinho. Eu acho que a gente tem que se unir, força, assim, para ver o que está acontecendo. E passar o que de verdade acontece no município. Não adianta a gente falar que é valor A, valor B ou C, e pregar isso aí, discursar aqui, falar no microfone para os 4 cantos todo mundo ouvir, informação errada. Eu acho que primeiro a gente tem que filtrar, ver o que é coerente, porque a lei, ela não foi mudada. A lei de número 005/2013, de 2 de janeiro de 2013, ela continua a mesma. O que acontece, foi como muito bem o Fabiano falou, é que a instrução informativa número 1562, de 29 de abril de 2015, vem regulamentar esse imposto. Como antigamente Maracaí não tinha e era corrigido pelo ITBI, que é imposto sobre móveis urbanos, isso vem regulamentar. Isso não é uma coisa que o prefeito mudou via gabinete. Mais uma vez, o Ministério Federal veio de cima para baixo e enfiou a goela abaixo. Então, como aconteceu com a energia, com a gasolina, com o álcool, com tudo que a gente está vendo aí, não adianta falar que foi o prefeito. Então, eu acho que parabéns, Paulinho. A sua fala é coerente, a gente tem que se unir, juntar e ver o que realmente está acontecendo. Antes de falar, o prefeito aumentou, o prefeito fez aquilo, sem ser verdade ou se ser verdade. Obrigado, senhor presidente. É só por enquanto. Continue a apreciação dos senhores vereadores do requerimento número 084/2015. Não havendo vereadores manifestados, tem a votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unidade de votos. Está em votação dos senhores vereadores a moção de congratulação número 010/2015, de 25 de setembro de 2015, de autoria dos vereadores Paulo Eduardo da Silva e João Batista de Paiva Matos. Congratula os soldados da Polícia Militar Andrade, Martiliano e Patrícia, do 11º Batalhão de Polícia Militar de São Paulo, capital, pelo brilhante trabalho desempenhado em prol dos vereadores e servidores desta Câmara Municipal de Maracaí, Estado de São Paulo, bem como dos demais envolvidos no acidente de trânsito sem vítima, ocorrido no dia 25 de setembro de 2015 na cidade de São Paulo. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Senhores, senhoras, é importante comentar a respeito dessa moção de congratulação. É uma iniciativa minha e do João Paiva. Todos nós sabemos, né, do acidente. Acho que não convém aqui falar do acidente, mas convém falar do brilhante trabalho que 3 policiais civis desempenharam, ajudando não só a mim e ao João, mas também aos servidores da casa, que é o Dr. Jorge e o Dr. Marcelo, que também estavam no acidente. Então, se a gente for enumerar os transtornos que causou, são inúmeros. Mas a gente quer falar a respeito do trabalho que esses policiais, que foram muito mais do que um trabalho ou um cumprimento de uma obrigação. Eles foram humanos. Eles, além do profissional policial militar e de todo o suporte que a Polícia Militar deu para nós numa cidade diferente, numa cidade onde nós não éramos ninguém. Ou seja, nós éramos mais um número, né? Nós não éramos conhecidos lá. Não somos conhecidos lá. A gente era mais um número,
mais um acidente que tinha ocorrido. Só que eles foram muito mais que policiais, eles foram humanos. E hoje, como eu gosto de citar sempre aqui, pessoas que são, numa sociedade tão tecnológica, tão globalizada, pessoas que têm essa humanidade aflorada são raras. Então, essa moção é para parabenizá-los a respeito desse trabalho. E eu gostaria de dizer o seguinte, que às vezes a gente vê tanto na televisão, nas mídias, nos jornais, o policial mal, o policial fez isso, o policial fez aquilo, forjou cena do crime, e a gente vê que no meio de tanta coisa ruim, tem pessoas boas que se importam, que acompanhou a gente até o hospital, no meu caso, que foi lá ver se eu estava bem depois, sabe? Que muito tempo depois do acidente, depois de semanas do acidente, me ligou para saber se estava bem, se foi bem atendido, se estava tudo resolvido, sabe, se colocar à disposição. Isso não tem preço. Então, essa moção é para agradecer eles, o trabalho que eles fizeram com relação ao trato que teve comigo, com o João Paiva, com o Dr. Marcelo, com o George, com os representantes de Maracaí. A gente estava lá representando Maracaí, a gente estava lá em missão oficial, a gente estava no curso, a gente estava passando nos gabinetes dos deputados, inclusive levando um ofício para o deputado da AMA, solicitando um recurso. Então, eles nos atenderam, não porque nós somos vereadores unicamente aqui na cidade do interior, não, porque nós somos pessoas. E eles viram isso e se colocaram no nosso lugar, e nos ajudaram com presteza, com hombridade, com humanidade. Tanto falta hoje aqui, nos dias atuais, na nossa sociedade, né? Se preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro. E eles foram dessa presteza muito grande. Então, os transtornos do acidente foram inúmeros. Mas, no meio desses transtornos, é bom porque a gente pôde ver que tem pessoas do bem, querendo tratar bem, não só como vereadores, mas como pessoas, porque ele enxergou lá 4 pessoas que estavam dentro do carro. 4 pessoas que moram no interior, que estavam perdidas lá e que precisavam de ajuda. Tinha acabado de sofrer um acidente, foi um envolvimento com 4 carros, né, João? Então, eles viram isso e se colocaram no lugar. Então, os préstimos deles foram muito grandes. E são pessoas que eu guardo agora como meus amigos. Uns amigos distantes, mas meus amigos. Como anjos que Deus colocou lá para nos ajudar. Apesar do acidente, de todos os transtornos, volto a dizer, são anjos que Deus colocou lá para nos ajudar, que nos ajudou a passar por esse momento difícil. Então, eu gostaria de agradecer eles, e a gente está propondo essa moção, e que todos os vereadores aprovem isso, para que a gente possa mandar lá para o batalhão, para eles possam ser reconhecidos, e para que possa sair na mídia, que no meio de pessoas ruins, no meio de laranjas podres que a gente vê na televisão, tantas coisas acontecendo, existem policiais bons, existem policiais que colocam-se no lugar do outro e tentam fazer muito mais que a sua função para ajudar, para contribuir. Muito obrigado. Continue a apreciação dos vereadores a moção de congratulação número 010 de 2015. Não havendo vereadores se manifestarem, está em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados, contrário que se levante. Aprovado por unidade de votos. As indicações serão encaminhadas aos endereçados. Não havendo mais papéis para o expediente, vamos ouvir os oradores inscritos para o expediente. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Eu não poderia deixar de ocupar esse expediente para falar a respeito, primeiramente, para pedir desculpa para o Célio, a respeito de um projeto de lei que ele me procurou, Célio, mas por uma adequação jurídica, a gente teve que, eu não pude entrar, mas na próxima sessão pode ter certeza que ele vai ser colocado para leitura, viu, Célio? Que eu gostaria de pedir desculpas, viu, diante dessa tribuna. E eu gostaria de falar a respeito de um projeto de lei também. Eu gostaria que fosse a iniciativa, todos assinassem. É um projeto de lei reconhecendo o trabalho da AMA. Porque quando a gente declara que uma entidade é de utilidade pública, a gente está reconhecendo o trabalho de uma entidade. É uma entidade
que desde 2013, de setembro de 2013, está aí. Ela esteve um tempo, nunca parou, mas ela teve um tempo adormecida, vamos dizer assim, mas as pessoas que faziam parte, né, Marisa, Cristina, e Cíntia, Graziele, Juliana, as pessoas que faziam parte e que faz agora também parte, sempre fizeram as suas ações. Então, a AMA sempre existiu desde 2013. E ela partiu de frutos de iniciativas, de conversas aqui na Câmara. Foram algumas conversas que a gente chamou a comunidade para se discutir, para debater a respeito, e surgiu a ideia, né? E a gente tem que dar os méritos também para o Diego, para a doutora Cirlei, e tantos outros que nos ajudou, né, a montar a associação, a parte burocrática, tudo. E isso ensejou na criação da AMA em 2013. E agora tem nova diretoria, novos ares, novas pessoas chegaram para ajudar, né, Ju? Né? E eu tenho certeza que a AMA vai desenvolver um papel muito grande. E a gente conta aqui com o Executivo, a gente conta com a Prefeitura Municipal. Lembrando que a questão dos animais é uma questão de saúde pública, que a AMA e a responsabilidade do município, que a AMA é uma entidade que vem para ajudar o município na causa, né, Sidão? Como você tem levantado a bandeira aqui a respeito da causa do animal também, das castrações e tudo mais, que a entidade precisa do apoio da Prefeitura, porque ela está fazendo uma obrigação que é municipal, em primeiro lugar. Então, a gente conta com o apoio do Executivo e o primeiro passo para se conseguir uma subvenção é declarar-se utilidade pública. Então, quando a gente está declarando utilidade pública para a AMA, nós estamos reconhecendo os esforços de cada um dos associados, de cada um da diretoria que tem feito. E hoje, as meninas que estão aqui, elas estão representando, vereador Aguinaldo, essa entidade. E elas têm lutado, viu? Eu tenho acompanhado, eu tenho visto que pessoas assim, que por amor aos animais, que alimentam os animais, que brigam, que correm atrás, que vão lá, que discute, né? E que toma a causa dos animais para si. Então, reconhecer a entidade como utilidade pública é reconhecer o trabalho dessas pessoas que estão aqui e que, sem ganhar um centavo, né? A gente acabou de falar de pessoas que... Tem pessoas tão ruins no mundo, mas tem pessoas tão boas que, por conta de uma causa, né, se desprende o seu tempo, o tempo da sua família, e estão lutando. E a AMA tem surtido frutos, né? Frutos pequenininhos? Tem. Mas os frutos têm sido pequenos, mas têm sido doces. Né? Quantos animais já doados, quantos animais já salvos, rifas feitas para arrecadar dinheiro, né? Pedidos de doações, né? Quantas coisas a AMA tem feito, sabe? Então, volto a dizer mais uma vez, reconhecer a utilidade pública é reconhecer o trabalho dessas pessoas. E eu não poderia, como eu estou junto com vocês, também com essa causa também abraçando, eu não poderia deixar de reconhecer isso e de pedir, né, que a AMA fosse como utilidade pública e de lutar junto com o Executivo para que a gente consiga uma subvenção para vocês. Então, esse projeto hoje está sendo lido, daqui 15 dias, na próxima sessão, vai ser votado. E eu gostaria, meninas, hoje, de publicamente falar muito obrigado, viu, por vocês, muito obrigado por vocês estar encabeçando essa causa aí, tá lutando para o bem da causa animal. Muito obrigado. Maracaí precisa de mais pessoas como vocês. Nas causas dos animais, na saúde pública, na educação, em outras bandeiras, né? Vamos ouvir o vereador Antônio Reginaldo Faria. Não havendo oradores inscritos para o expediente, vamos passar para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores para a ordem do dia. Aguinaldo de Oliveira Cruz. Alfredo Júlio Belal. Antônio Reginaldo Faria, presente. Aparecido Veloso da Silva. Edivaldo Rodrigues Presente. da Silva. Fabiano Martins de Silveira. João Batista de Paiva Matos. Paulo Eduardo da Silva. Vanderlei Simeão. Havendo número legal, peço ao senhor secretário que faça leitura dos papéis da ordem do dia. Senhor presidente, não há papéis para a ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, vamos ouvir os oradores inscritos para explicações pessoal.
Vamos ouvir o vereador Vanderlei Simeão. Vamos ouvir o vereador Fabiano Martins de Sá Silveira. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou ser breve. Falar sobre o projeto que o Paulinho colocou sobre a AMA. Eu já tinha conversado com a Juliana. Tenho o meu total apoio. É uma causa que a gente vê que é muito importante, e inclusive é algo que a gente percebe que é difícil ter pessoas que se engajem nisso. Cuidar de animais. É uma coisa que não é tão simples assim. Tem que gostar, tem que ter um carinho, tem que ter um amor muito especial. Então, vocês saibam que tem o meu apoio. Além de concordar e votar com o projeto, é claro, fora disso tem o meu apoio. Pode contar comigo. E eu não falei no momento sobre as indicações, mas eu fiz uma indicação em especial e eu queria aproveitar aqui esse momento agora para falar dela. Lá na Coab. São uma indicação só, mas que trata de 2 assuntos. São alguns problemas que nós temos na cidade, que a gente vem sempre batendo sobre a questão do tapa-buraco, da questão dos problemas dos sarjetões. Tem outras indicações minhas que eu fiz em outras ruas e que ainda não foram atendidas, e eu vou continuar cobrando. Então, por isso, hoje eu fiz mais essa indicação, cobrando, que é uma rua que está bem crítica na Coab, onde só o tapa-buraco, ao meu entender, não resolve a situação. É um problema, já teve carros que caiu aí, então é um problema que se torna muito, muito grave. E em frente, o estacionamento 45 graus, que é na igreja da Coab, lá na capela, onde os carros estão com dificuldade de estacionar e levando até um risco, um perigo aí aos pedestres, as pessoas que vão à missa no sábado à noite. Ali é uma região que já é um pouco escura, a iluminação já não favorece tanto, e isso aí acaba tendo um certo risco para as pessoas que ali transitam. Então é só, obrigado e boa noite. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Por último, estamos nos momentos finais da sessão. Foi uma sessão rápida hoje. Gostaria de falar a respeito das minhas indicações. A indicação 109, que trata a respeito do pedido de um redutor de velocidade, uma lombada ali na rua Pedro Manzoni. É um pedido dos moradores. É uma rua que foi recém-feita e, por conta da declividade dela, muitos estão aproveitando para fazer racha, para correr de moto, para correr de carro, Então, isso tem causado muita insegurança para os moradores ali. É um bairro também que tem bastante criança e bastante idosos, precisa instalar esse redutor de velocidade. Então, a gente pede especial atenção ao Executivo. Com relação à indicação 110, é uma indicação que aconteceu um projeto aí o ano passado, mas aí nós estamos caminhando para a questão da dengue. Precisamos, Aguinaldo, continuar com as ações. E as ações, o Executivo tem que fazer a parte dele, o Legislativo tem que fazer a parte dele, mas os moradores também têm que fazer as suas. E passa por limpeza dos terrenos. Então é importante isso, principalmente, tem várias reclamações lá do Primavera 2 com relação a limpeza de terrenos. Então a prefeitura tem que estar atenta a isso, a essa questão da limpeza dos terrenos, porque se a gente não fizer alguma coisa, a dengue está caminhando aí. Inclusive já tem caso confirmado de dengue no município novamente. Então nós não podemos deixar chegar numa epidemia. Então para isso passa também por cobrar os moradores. A gente tem que pensar, infelizmente, na questão da consciência coletiva. Às vezes vai doer no meu bolso, mas é bom porque vai evitar casos de dengue no meu vizinho, no vizinho de cima, no vizinho de baixo, porque às vezes uma casa que tem um foco do mosquito da dengue perde todo o trabalho da equipe do quarteirão que passou veneno.
perde todo o trabalho, e perde dinheiro, perde tempo e tudo mais, e coloca em risco a saúde da população. Então é preciso também a prefeitura fazer a parte dela, mas os moradores também fazer as suas. Com relação também, eu gostaria de falar a indicação aqui, que está pedindo para ver com carinho, né, e fazer, ver com carinho e fazer, executar a questão das estradas ali, municipais, aquela que a gente sabe que vai para a estrada municipal do famoso Risca-Faca, ali da Vila Nova também, para passar o rolo, empedrar, para adequar ali pelo menos para os moradores ali, no loteamento ali do Geraldo, que a gente conhecido como loteamento do Geraldo Souza, as chácaras ali, os moradores têm reclamado bastante. É preciso adequar ali. São pessoas que precisam sair para trabalhar, são pessoas que precisam ter a estrada e fazem uso da estrada para a sua vida. Se não tiver uma estrada decente, não tem como, fica atolado o carro, não tem como sair na época de chuva para trabalhar e fazer as suas atividades. Com relação, Fabiano, à sua indicação do Jardim Santa Olga, lá da frente da igreja, também tem uma indicação parecida há um tempo atrás. E assim, é triste, porque a questão ali do estacionamento 45 graus é uma questão que já deveria ter sido superada. Né? É uma questão que já deveria ter sido superada, porque já faz tempo que esse assunto já vem sendo debatido. Mas eu queria parabenizar a tua sensibilidade por colocar esse assunto novamente em tona, e pedir que se cumpra, que seja feito, como o Sidão disse, né? Porque a gente também, né, Sidão, como você bem disse, acho que isso é importante, a sua fala foi muito importante, que o vereador não está aqui também como tonto, né? Se ele requer, se ele pede, ele também quer que ver as coisas saiam do papel. O papel é importante para nos assegurar depois para o futuro, que nós fizemos. Só que é importante tirar do papel e fazer. Né? A gente quer que a realidade das pessoas mudem. E para isso existem os vereadores, são os representantes do povo, são 9 pessoas que estão pensando na população e representam a população para isso. A Constituição fala que o poder emana do povo, mas o povo escolhe seus representantes. Então precisa ter respeito com essa casa nesse sentido. Muito obrigado. Vamos ouvir o vereador Antônio Reginaldo Faria. Boa noite mais uma vez. Tá? Nessas últimas palavras, terminando a sessão, mais uma vez falando do pessoal da AMA, é válido, a gente acompanha. Eu acompanho um pouco de longe o trabalho da AMA, mas o Paulinho me fala muito, o Sidão comenta. Tive a oportunidade de falar com algum de vocês, a Marisa, a gente tem alguma oportunidade, a Graziela. E todo o trabalho, como o Paulinho falou aqui, é válido, ainda mais sem benefício nenhum. Simplesmente pelo trabalo de ver um animal mais bem cuidado, o cuidado de literalmente tratar o animal como uma pessoa mesmo, que muitas pessoas não tratam, deixam o animal passando fome. A gente vê N casos na televisão, isso é um absurdo. Mas eu gostaria de dar meu parabéns para vocês que têm o trabalho de dia a dia, lutar e correr atrás, tanto no executivo quanto no legislativo aqui. E deixo o meu aqui, pode contar comigo, se precisar, estamos aqui. Também gostaria de falar também sobre o hospital, aproveitar que a Maria está aqui. O hospital que ganhou em torno de 120 mil do Provida, que foram equipamentos hospitalares, desfibrilador automático, cama ginecológica, equipamento de informática, carrinho para transportar alimentos. Então, eu queria levar aqui, parabenizar primeiro a diretora do hospital, a Marisa, para os funcionários, para a diretoria lá, meus parabéns para eles, que isso vai ser de grande valia para a população. Não vai ser para a diretoria, não vai ser mas sim para a população, os funcionários que lá vão poder dar um atendimento de mais qualidade para nós. A gente vê que cada dia a gente tem um parente que está lá, que precisa, e a gente vê o tamanho e o trabalho que o hospital tem para a população. Então, eu não poderia deixar aqui, ninguém, acho que, não sei se ficou sabendo ou não, mas essa conquista que a diretoria teve. Outra coisa que eu queria falar também,
muito se comentou algum tempo atrás, há uns 2 meses atrás, não me engano, não me lembro a memória, a data exata, sobre a perda de 100 mil para o hospital, que duvidava que ia acontecer, que ia retornar. Muito bem, eu acho que o Deco até na época falou que a emenda, quando era da oposição, não era bem-vinda. E eu falei, não, é muito bem-vinda e ajuda muito. O prefeito foi lá, conseguiu, batalhou e a verba retornou para o hospital, que vai ser destinada à reforma do pronto-socorro do hospital. Então, parabéns, prefeito, por essa conquista. E ninguém fala. Das coisas boas, ninguém fala. Das coisas ruins, todo mundo lembra. É impressionante. E para fechar a noite, tem mais um minuto ali, o pessoal, a diretoria do hospital também me encaminhou, na última sessão ordinária, se não me engano, dia 15 de setembro, foi falado aqui nessa tribuna que o prefeito ia cortar 20% do salário dele. E ele encaminhou aqui, isso também acho que vale para a AMA, a entidade aqui. Vou ler um ofício aqui, só um pedacinho, presidente, se o senhor me permite. Maracaí, 1º de outubro de 2015. Ofício especial 77/2015. Câmara Municipal de Maracaí. Excelentíssimos senhores vereadores, Associação Hospital Beneficente de Maracaí, pela sua diretoria abaixo assinado, vem respeitosamente colocar-se à disposição dos senhores vereadores para receber doações, sejam elas espontâneas ou por parte de cada vereador ou por decisão de todo o Legislativo Municipal. O presente comunicado faz-se necessário, uma vez que houve a manifestação nessa Casa de Leis por parte do vereador Vanderlei Simeão Deco, que na 13ª sessão ordinária realizada em 15 de novembro de 2015 fez o seguinte pronunciamento, falando que em abrir mão para uma entidade se o prefeito abrisse mão dos 20% do salário dele. Então, aqui o hospital me mandou, acho que, não sei se encaminhou para você já, vereador, o hospital se prontifica, eu acho que a AMA também se coloca nessa mesma posição, se o senhor quiser dividir ou passar 10, 20% para tudo, ou 10%, aí fica a critério do senhor vereador. Parabéns pela iniciativa, eu acho que isso mostra quem está comprometido com a população, não é falar aqui para 2017, mas cortar já. Parabéns, vereador. Obrigado, senhor presidente. Só. Não havendo mais oradores inscritos para a explicação pessoal, comunica a todos os vereadores e os demais presentes que a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí será no dia 20 de outubro de 2015. Não havendo mais nada a se tratar, convido a todos a se levantarem. Posso? Vamos ceder 2 minutos para ele. 2 minutos para ele. Boa noite a todos. Senhor presidente, obrigado por ter deixado por um minuto, nobres vereadores. Eu tinha dito aqui na tribuna esse dia atrás que se o prefeito tirasse 20% do salário dele, eu tirava 30% do meu, entendeu? O que eu disse, eu vou corresponder com isso. Até vi um ofício, depois que já tinha passado o meu momento de falar, que eu fui ver o ofício aqui, que estava aqui, pedindo para o hospital, sabe? Esse mês eu não vou poder doar, senhor presidente, todo mundo que está assistente, que eu faça aquela festa das crianças lá da Vila Andrade, entendeu? Todo ano eu faço, mesmo antes de ser vereador, quem banca lá é eu, sabe? Só que fica mais do que o que eu vou doar, entendeu? Não vou falar o valor porque é até incoerente, entendeu? Mas a partir do próximo salário agora, eu vou doar sim, meus 30%. Não sei se... Vou sentar ainda para ver se vai ser para o hospital ou para qualquer outra entidade que merece, porque tem muitas elas necessitadas aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo pessoal do hospital de ter mandado aqui o ofício. Assim que eu fazer o mês que vem, eu vou ver o que eu posso fazer. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Não havendo mais nada a se tratar, convido a todos a se levantarem. Sob a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada esta sessão. Amém.